Olá! Em nossa primeira aula do ano, começamos por definir o que seja um compilador. E rapidamente vocês definiram que um compilador é um software, é um programa, que lê o nosso código-fonte, que lê o programa que eu escrevi em busca de erros. Se encontrar algum erro, ele sinaliza através de mensagem. Caso contrário, ele trata de fazer a conversão, a tradução daquela linguagem de programação para a linguagem de máquina, para 0 e 1. Mais adiante, naquela mesma primeira aula, nós vimos que a fase de busca de erro, de validação do código, pode identificar erros de três naturezas distintas. O erro pode ser léxico, o erro pode ser sintático e o erro pode ser semântico. Um erro léxico se caracteriza por um token escrito errado, um token inválido. Já um erro sintático é a presença de um token válido na posição errada, ou seja, é um erro na posição do token. Enquanto que um erro semântico é, na verdade, algo que eu escrevi lexicamente correto, sintaticamente correto, mas que não faz sentido. Por exemplo, na nossa linguagem, posiciona cursor, abre parênteses. Aí eu tenho que colocar um número, o número da linha. E eu coloco o número 8.514.000. Ora, número existe na linguagem. O 8 milhões não vai representar um erro léxico. Naquela posição, devia haver um número. Há 8.514.000. Porém, não faz sentido. Não há monitor no mundo que tenha 8 milhões de linhas. Pois bem, hoje é uma aula especial para nós. Por quê? Porque esse primeiro momento do compilador de localização de erros, quer seja léxicos, sintáticos ou semânticos, está concluído. Com a tarefa que eu pedi para essa semana, o nosso analisador semântico está pronto. E assim, o analisador léxico, o sintático e o semântico já estão prontos. E, portanto, o projeto do nosso compilador tem condição de avaliar se há erro ou não no nosso código-fonte. E se não houver, estamos prontos para começar a próxima fase, que é a fase de tradução para linguagem de máquina. Então, a aula de hoje é importante porque encerra o primeiro momento de um compilador, a fase em que ele procura por erros, a fase onde ele faz a validação do código. Eu peço que vocês guardem com carinho a solução construída até o presente momento, porque agora nós vamos dar uma parada no desenvolvimento dessa solução. A gente vai deixar essa solução adormecida mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Por quê? Porque agora teremos que nos preocupar com a próxima fase, a fase de tradução para a linguagem de máquina. Então agora nós teremos que escrever todos os comandos em linguagem de máquina. Nós teremos que escrever o limpa-tela em linguagem de máquina. Nós teremos que escrever o posiciona cursor em linguagem de máquina, para posteriormente voltarmos ao projeto do compilador e fazermos então a tradução, a substituição dos comandos da nossa linguagem pelos comandos em linguagem de máquina. E para isso vai ser necessário a gente relembrar um bocadinho
daquilo que a gente aprendeu lá no primeiro ano, sobre assembly, sobre linguagem de máquina. E além de rever os conceitos que nós já vimos há 2 anos atrás, nós teremos também que avançar um pouco mais nesse conteúdo. E meus amigos, quando eu falo em assembly, quando eu falo em linguagem de máquina, eu sei, eu estou cutucando um ponto traumático. Vocês não gostaram muito disso no primeiro ano. Ninguém gosta. Mas olha, eu te garanto, as coisas agora vão te parecer mais confortáveis. Eu te garanto, você vai ter mais facilidade. Eu te garanto, você vai até gostar. Um pouquinho, é verdade, mas você vai gostar disso. E essa mudança de comportamento em relação ao primeiro ano vai se dar por 2 motivos. Primeiro deles, vocês estão mais maduros. É mais fácil para vocês agora assimilarem as coisas. Vocês já têm um repertório de conhecimento, de experiências anteriores, que vai tornar as coisas mais fáceis nesse momento. E segundo, o que nós vamos fazer agora vai acabar sendo mais fácil. Vai acabar sendo mais fácil. Então, meus amigos, na sequência, eu vou dar uma rápida recapitulada na minha solução para o analisador semântico, e depois a gente vai começar o tal do assembly. A gente vai falar um pouquinho a respeito de linguagem de máquina. Então vamos lá, vamos para código. Bem, nós começamos o semestre com essa versão do analisador semântico. Aliás, uma versão que vocês desenvolveram ainda no primeiro semestre. Percebam, eu vou lendo os tokens, que a essa altura já foram validados léxica e sintaticamente. Vou fazer a leitura desses tokens dentro de um laço, dentro de um while, para que eu consiga ler todos. E percebam a existência de um if. Aqui eu estou verificando se o token que eu li corresponde a um posiciona cursor. O código 1 é o código equivalente a posiciona cursor. Se for 1, o posiciona cursor, ele requer 2 argumentos, o número da linha e o número da coluna, na qual eu quero posicionar o meu cursor. Pois bem, na sequência, eu tenho 2 ifs. Um aonde eu validarei o primeiro argumento, outro aonde eu validarei o segundo argumento. Então, olha aqui, o primeiro argumento deve estar entre 1 e 80, é o número da coluna, e o segundo argumento deve estar entre 1 e 24, é o número da linha. Depois, na sequência, um outro if, aonde eu verifico se o token em questão é o escreve dígito, cujo código é 2. Se for escreve dígito, eu só tenho um único argumento, exatamente por esse motivo que eu só tenho um if, aonde eu vou validar se ele está entre 0 e 9. Meus amigos, funciona. O nosso analisador semântico escrito desta forma funciona. Mas, sinceramente, a ideia desses ifs para verificar se é posiciona cursor, se é escreve dígito, não me agrada. E não me agrada porque a minha linguagem é uma linguagem hipotética, é uma linguagem pobre, é uma linguagem de 4 comandos. E para uma linguagem de 4 comandos, eu precisei fazer 2 ifs. Ora, se a linguagem tivesse 40, 400 comandos, eu teria que ter feito uma quantidade muito maior de ifs. Ou seja,
o código ficaria praticamente incodificável. Além disso, me incomoda também o fato de ter redundância nesse código. Olhem esse if. Agora olhem esse outro. E, finalmente, olhem o terceiro. Eles são muito parecidos, mudando apenas os valores no if, os valores que eu questiono. Então, isso cheira a redundância de código. E um peopleware que se preze, ele não comete redundância. Então, essa solução funciona? Funciona. Essa solução é ideal? Não. Um compilador de verdade, tipo C#, Java, tem um analisador semântico escrito dessa forma? Claro que não. Então, meus amigos, eu terminei a nossa última aula propondo uma solução mais elegante. Aliás, coloquei até o algoritmo dessa solução e pedi para que você o codificasse. Só que, para a implementação desse algoritmo, eu precisaria ter armazenado quantos argumentos tem cada comando, para saber quantos ifs eu tenho que fazer em cada um. Eu teria que ter também, na forma de variáveis, os parâmetros validados nesse if. E, para tanto, eu apresentei uma nova versão do nosso banco de dados. Vamos a ela. Deixa eu te mostrar a nossa nova versão. Amigos, aqui está a nova versão do banco de dados. A tabela T-Token já existia, era o nosso dicionário. Muitas vezes a gente chamou essa tabela de dicionário porque ela era usada no analisador léxico para fazer a validação dos nossos tokens. A tabela gabarito possuía os gabaritos sintáticos utilizados durante a análise sintática. A tabela T-Tokens válidos é a sequência dos tokens extraídos ainda na primeira fase de análise léxica. E hoje surge no banco duas novas tabelas. A tabela T, QTD argumentos. Eis a tabela Q, T, QTD argumentos aqui, que me traz a quantidade de argumentos de cada token. A quantidade de argumentos do limpa-tela, cujo código é 0, do posiciona cursor, cujo código é 1, do escreve dígito, cujo código é 3, do fim, cujo código é 2, do fim, cujo código é 3. E também tenho uma segunda nova tabela, a tabela T-Arg-Limites, que traz os limites para cada argumento. Percebam, para o código 1, para o token cujo código é 1, para o posiciona cursor, eu tenho duas linhas nessa tabela, justamente porque esse comando possui dois argumentos, o argumento 0 e o argumento 1. O argumento 0 tem como valor mínimo 1, valor máximo 80. O segundo tem como valor mínimo 1, valor máximo 24. Posiciona, escreve dígito, cujo código é 2, só tem um argumento. Por isso, ele possui apenas uma única linha na tabela. Então, acho que é muito fácil você entender como as informações de quantidade de argumentos e de valores mínimos e máximos para cada argumento foram armazenados nesta nova versão do banco. Então, agora vamos para a nossa derradeira solução. Bem, eis aqui a minha solução. Primeira coisa, eu vim ao projeto e acrescentei nesse projeto mais uma classe. Ora, uma vez
que uma tabela em banco de dados geralmente reflete o conteúdo de uma classe, ou vice-versa, dependendo do ponto de vista, eu criei a classe arglim, que é um espelho da tabela targLimits. Reparem, a tabela tinha código, posição, mínimo e máximo, a minha classe tem código, posição, mínimo e máximo. Agora, vamos ao analisador semântico propriamente dito. Perceba, eu tenho while, porque afinal de contas eu vou ter que ler o programa inteiro, eu vou ter que ler todos os tokens, eu vou ter que analisar semanticamente todo o programa. E aí, ora eu tinha 2 ifs, ora eu tinha um if, dependendo da quantidade de argumentos. Então, o que fiz eu? Eu quero te chamar a atenção que o if continua aqui tal qual ele era. Só que ele não mais se repete uma ou duas vezes. Ele vai aparecer dentro de um for. E olha só, antes do for, o que eu faço? Eu vou a DAO do projeto para ler a quantidade de argumentos. Eu vou até a DAO do projeto e verifico quantos argumentos tem o meu comando. E aí eu vou repetir esse for, esse if, tantas vezes quanto for a quantidade de argumentos. Pois bem, não tenho mais redundância de código. Você pode ver o código, olha lá. Indubitavelmente, o meu programa está menor, está mais clean. Ô, Maurício, só que antes do if, você tem essas linhas aí, Maurício. O que você está fazendo com essas linhas? Ora, meus amigos, lembra-se que o if validava se era menor que 1, maior do que 80? Olha lá, agora esses valores, eles não existem mais. Eles foram substituídos por variáveis que refletem o conteúdo que está lá armazenado em targLimits, lá na tabela. Então, antes de fazer o if, eu preciso fazer uma consulta naquela tabela. Eu preciso fazer um select naquela tabela, que é exatamente o que faz o ler um limite. Agora, eu vou ler o limite de qual comando? Então, eu preciso especificar qual comando eu desejo primeiro. E vão existir comandos que têm mais de um argumento. Eu vou querer ler os limites mínimos e máximos do primeiro, do segundo argumento, de qual deles? Então, por isso que eu precisei também setar a posição. Pois bem, a implementação foi simples. E para concluir as alterações que eu fiz no programa, falta te mostrar o método LeQTD_argumentos, ler quantidade de argumentos, e o método LeUmLimite, que basicamente são 2 selects. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá. Ler quantidade de argumentos. É este primeiro método aqui. Eu vou selecionar na tabela de argumentos onde o código é igual ao código do token que eu tenho. Reparem que eu fiz essa função como sendo do tipo int, porque ela vai retornar a quantidade de argumentos. Ler um limite não é muito diferente. Eu faço um select, vou buscar dentro da tabela targLimits, onde o código é igual ao código do token e a posição é a posição do argumento que eu desejo nesse momento. Então, eu vou com o código e com a posição, volto da consulta com o valor de mínimo e máximo. Simples assim. Pois bem, análise semântica concluída.
E como eu falei no início, guardem esse código com carinho. Nós vamos dar umas 2, 3 semanas de descanso para ele, para falar de assembly, mas depois nós retomaremos o código, implementando o módulo de tradução para código de máquina, certo? Então, meus amigos, vamos lá. Agora vamos ver se a gente lembra alguma coisa de assembly lá do primeiro ano. Fala a verdade, gente. Até arrepia quando você bate um olho num código assembly, não é? Alguns arrepiam de pavor. Outros, como eu, devem arrepiar de emoção, porque eu acho isso lindo. Espero que não seja só eu, né? Bom, meus amigos, deixando a brincadeira de lado, ora, quando a gente bate o olho num código como esse, assusta, eu confesso, assusta. Mas vamos tentar interpretá-lo com frieza. Olha, esse código aqui, na verdade, foi o primeiro exercício que eu fiz junto com vocês lá no primeiro ano, lá em Arquitetura 2. E eu pedia, faça um programa capaz de atribuir 30 caracteres space. Lembro, o código ASCII do space é 32 em decimal ou 20 em hexadecimal, como você preferir, para a partir do endereço 70000000. Ora, nesse enunciado já tem algo que a gente precisa relembrar. A gente precisa relembrar que os nossos computadores são multitarefa, que ao mesmo tempo na memória convivem diferentes programas. E para não correr o risco desses programas se misturarem, as memórias são logicamente divididas em pedaços, divididas em blocos, divididas em segmentos. Então, quando eu coloco que é para mover 30 espaços para partir do endereço de memória 70000000, eu estou querendo te dizer que é para mover esses 30 espaços para o pedaço, para a porção, para o segmento de memória 7000. E esse segmento é um bloco de memória, é um conjunto de bytes. E dentro desse conjunto, os bytes são endereçados. Então eu tenho o byte 0, eu tenho o byte 1, eu tenho o byte 2, o byte 3 e assim por diante. Então, quando eu dou o endereço nesse formato, que aliás eu chamava isso no primeiro ano de um endereço segmentado, eu estou dizendo que é para acessar o segmento 7000 de memória e dentro desse segmento é para começar a trabalhar a partir do byte 0, ok? Então, o byte 0 desse segmento vai receber um espaço, o byte 1 vai receber outro, o byte 2 vai receber outro, e assim por diante até o byte 29, perfazendo os 30 bytes. Pois bem, então agora que a gente relembrou esse lance de segmentação de memória, aliás, vale a pena lembrar também que o 7000 é o endereço de segmento e o 000 é o endereço do byte desejado dentro do segmento. É importante lembrar que o endereço do byte dentro do segmento é o que a gente chamava de offset. Então agora vamos ao código, mais exatamente a essa instrução. Meus amigos, move para bx, 7000. Ora, move só pode ser mover. Estou movendo para bx 7000. Estou movendo para bx o endereço de segmento 7000. Agora cabe uma pergunta. E o que seria bx? Aliás, mais adiante no programa, eu vejo cx,
Aliás, eu vejo também DS. O que seriam essas coisas? Ora, num primeiro momento, vem na ponta da língua. Variáveis, professor. Estou movimentando para a variável BX7000. E a tua ideia não está ruim, não. Mas o teu vocabulário tá. Porque em assembly, em código de máquina, não vão existir variáveis. Vão existir registradores. O professor, é só uma questão de nome? Não. Variáveis e registradores são muito parecidos mesmo. Porém, as variáveis localizam-se em memória e os registradores são unidades de armazenamento internas ao processador. É como se fosse uma variável interna, própria do processador. Essa variável bx, cx, ax, dx, não fomos nós que criamos, foi a Intel quando desenvolveu o projeto do processador. Então, em bx, estou colocando o endereço de segmento. E em bx, estou colocando o endereço de offset. Ou seja, nessas duas linhas, na primeira e na terceira, eu estou armazenando o par de endereços. Ou melhor, eu estou armazenando o endereço segmentado que é composto de duas partes, o segmento e offset. Mas, professor, o senhor está usando o mesmo registrador BX para armazenar dois valores distintos? Professor, isso não é possível. Perfeito, perfeito. Muito bem observado. Por isso que eu tenho essa linha intermediária aqui, aonde eu pego o endereço de segmento e salvo em DS. Aliás, DS é a abreviação de Data Segment. É um registrador específico para armazenar endereços de segmento. Ô professor, deixa eu te perguntar de novo. Por que então o senhor não fez mov DS,7000? Limitação sintática. Você nunca pode mover um valor explicitamente para um registrador de segmento, para um registrador terminado em S. Então eu coloquei em BX e depois movi o valor de BX para ele. Ou seja, dessa forma, no par DS-BX, eu tenho o endereço do meu segmento. Ou seja, acabei de informar ao processador qual o endereço com o qual nós iremos trabalhar. Ok? Bom, na linha seguinte, eu vou inicializar outro contador, o contador CX. Desculpa, olha eu me traindo. Eu vou inicializar outro registrador, o registrador CX, que sempre é usado por nós como contador. E estou inicializando com 30. Oh, que coincidência! Eu quero mover 30 caracteres espaço, estou inicializando o contador com 30. Nossa, que coincidência, né, gente? Óbvio que não. Óbvio que não. Coincidência alguma. CX é o contador que vai controlar o laço que vai se repetir 30 vezes. Aliás, por falar em laço, te pergunto, uma instrução chamada DEC, o que será que faz uma instrução chamada DEC? Será que ela declama um versinho para nós? Claro que não, né? É DEC de decrementar, de subtrair 1. Então, o meu contador, ele começa com 30 e após fazer a movimentação do primeiro caractere, eu decremento ele. Ele passa a ter 29. E na sequência, eu tenho aqui uma instrução JNZ. É uma instrução Jump Not Zero. É uma instrução que vai promover um salto caso não dê
0. Então, o contador tinha 30, subtraiu 1, 29, não deu 0. Ele vai voltar para o endereço 010D, ou seja, ele vai voltar para cá. Depois, ele vai decrementar o CX de novo, 28, e ele volta. 27, e ele volta. 26, ele volta. 25, ele volta. E assim por diante, até chegar em 0. Quando ele não volta mais, ele segue adiante e encontra uma instrução do tipo int20, ou melhor, uma instrução que determina o fim. int20 é igual ao fim. Bom, ficou faltando agora essas 3 linhas aqui, que é onde efetivamente eu estou movendo os caracteres. Então perceba, em DL eu coloquei o caractere espaço, ou melhor, coloquei o código ASCII do caractere espaço. E depois estou pegando o caractere DL, estou pegando o conteúdo de DL e atribuindo para a área BX. Porém, perceba, tal qual o índice de um array, o BX ele aparece entre colchetes. E esse colchete significa exatamente o que você está pensando. Significa vetor, significa array, significa índice. Mas, professor, esse é o índice de qual array? Do grande array memória. Então, eu estou pegando o caractere espaço e movendo para a posição 0 da nossa memória, uma vez que bx foi inicializado com 0. O próximo vai ter que ser levado à posição 1. Por isso que eu aí incremento o bx. Então, meus amigos, eu acredito que a lógica do programa tenha até ficado clara para você. Ótimo! Mas, na verdade, o que me importa mesmo é que você tenha lembrado o que é uma segmentação de memória, o que é um registrador, como funciona um move, um inc, um dec. Isso aqui vai me ser importante agora. E isso eu tenho certeza, certeza absoluta que você compreendeu. Para reforçar um pouquinho mais essa nossa revisão, eu trouxe aqui um exercício que caiu em uma das nossas provas. Não me recordo se na turma da manhã ou na turma da noite, mas parte de vocês conhece. Eu digo que a partir do segmento 7000, offset 0100, eu tenho uma sequência de 10 bytes armazenados. Crie um programa que seja capaz de contar quantos As existem entre esses bytes. Ao final, devemos ter esse número dentro do registrador AX. Lembre-se que o código ASCII da letra A é 65, ou 41 em hexadecimal. Então, meus amigos, percebam, comecei o programa exatamente da mesma forma que comecei o outro. Ou seja, definindo o endereço de memória com o qual iria trabalhar. Depois inicializei o nosso contador. Aliás, eu tenho um laço que tem que se repetir 10 vezes. Por isso, meu contador CX foi inicializado com A, 10 em hexadecimal. Eu pedi que a quantidade de As fossem acumulada dentro de AX. Então, na sequência, eu usei o registrador AX, acumulador, e o zerei. E aí, comecei a brincadeira. Fui na memória, na posição 0100, trouxe o que lá estava para DL. E depois comparei o valor CMP compare, o valor que eu trouxe com o 41, com o código ASCII do A. Se for igual, eu salto para o endereço 1B, aqui para baixo, ó. Eu incremento o acumulador e volto para incrementar BX, para decrementar o contador e repetir todo o processo novamente.
Então, dois programas bastante distintos, mas quando você olha o código, quase tudo a mesma coisa, certo? Amigos, ainda resta-nos uma pergunta a ser esclarecida. Aqui, nessa coluna, eu tenho o código assembly. Aqui, eu tenho os endereços de memória aonde esse programa foi alocado em memória. E essa coluna intermediário, esses códigos muito loucos, ora, são códigos de máquina. São códigos de máquina equivalentes a cada uma dessas instruções. Mas o professor, código de máquina não é binário? Código de máquina não é 0 e 1? Perfeito, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Porém, para codificar tudo em binário, ficaria gigantesco esses códigos. Então, como eu ainda te falava lá no primeiro ano, muitas vezes os códigos binários são simplificados na forma de códigos hexadecimais. Então, aqui eu tenho um código binário sim, aqui eu tenho um código binário sim. Só que ao invés de ser mostrado em binário, o que geraria um número muito grande, ele é mostrado em hexadecimal. Ok? Meus amigos, eu acho que terminamos a aula de hoje lembrando o que é um registrador, o que é uma memória segmentada, o que é um offset, o que fazem instruções do tipo move, inc, dec, jump. Isso é o que era importante para que na próxima aula a gente possa começar a trabalhar, ok? Então, agora nós vamos fazer uma atividade bastante teórica. Eu vou pedir que você pesquise alguns conceitos que nos serão particularmente importantes na nossa próxima aula, ok? Então, meus amigos, até a próxima!